E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre mais uma vez a arbitragem do nosso futebol brasileiro, que tem mais uma rodada no qual ela é protagonista do nosso campeonato. Isso daí já é de praxe, é normal. Arbitragem ser protagonista no final de semana nas rodadas de campeonato brasileiro por conta de lances polêmicos que muitas vezes são decisões que irritam assim mais o torcedor pela falta de critério. Em um lance é cartão vermelho, no outro lance é cartão amarelo, e são lances assim proporcionais, às vezes até um lance mais pesado que o outro que dá um cartão amarelo e no mais leve dá um cartão vermelho. Isso acontece direto no futebol brasileiro, o que acaba tirando ali o jogo limpo da nossa competição. A gente nunca tem um resultado justo dentro de campo pelos que os dois times jogam e praticam de futebol. Muitas vezes é influenciado por conta de erros da arbitragem, beleza? E no jogo de ontem do Vasco e Cruzeiro, para não ser repetitivo, mas a gente tem um lance muito polêmico de um pênalti em cima do Jean Davi do Vasco, que não é marcado. Jogador que é puxado tão claramente dentro da área. A gente tem um frame parado do Jean Davi sendo puxado pelo Zé Ivaldo do Cruzeiro, ou pelo William, se eu não me engano, na imagem. Era pênalti. Esse lance sequer teve replay na transmissão, não teve replay na transmissão, não foi um lance que as pessoas bateram na tecla, olha, pode ter sido pênalti, não, deixaram passar batido e o Vasco foi prejudicado mais uma vez. Um pênalti negligenciado para o Vasco. Eu tô muito ansioso para ouvir o áudio do VAR em relação à análise desse lance, porque ainda não foi divulgado. Se for divulgado, até quando eu estiver editando esse vídeo para postar para vocês, eu vou colocar aí o áudio do VAR para vocês terem a ideia de como foi a análise dele. Eu tô bem curioso para ver por que não da marcação desse pênalti nesse lance escandaloso. E também tivemos o lance do Matheus Carvalho, que acabou sendo expulso por essa entrada em cima do Matheus Henrique do Cruzeiro. Cara, é um lance que você até pode ser extremamente rigoroso e expulsar o Matheus Carvalho, mas a gente tem diversos lances aí nas rodadas do Campeonato Brasileiro mais pesados do que esse, que não recebem cartão vermelho, que ficam só com cartão amarelo, às vezes nem cartão recebe. Então é mais uma vez a falta de critério que irrita o torcedor. E o Vasco acabou ficando com um ponto importante, tendo em vista que o Vasco jogou com um homem a menos grande parte do segundo tempo e poderia ter saído com um placar melhor caso tivesse sido marcado esse pênalti. E eu também estou curioso para saber o áudio do VAR desse lance de Vasco versus Cruzeiro, assim como do outro lance já tiver saído. Quando eu estiver editando esse vídeo, eu vou colocar aí no ar para vocês, beleza? Agora falando sobre o jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro no meio da semana, semifinal, o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A gente tem um Vasco com alguns desfalques para esse jogo, principalmente do David, que acabou se lesionando ontem. Eu vou te mostrar agora como o técnico Rafael Paiva pode escalar esse time do Vasco para essa partida. Show? Essa é uma possibilidade de escalação do Rafael Paiva para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Jogo na quarta-feira, 7h15 da noite. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique deve ser lateral direito titular. A zaga deve ter o Maicon e o Léo, ou o João Vitor, mas eu acho que ele vai entrar com o Léo no time titular e vai colocar o Maicon para tentar neutralizar jogadas de cruzamento do Atlético Mineiro. É de ficar esperto se o Vasco jogar com a linha um pouco mais alta, com um contra-ataque rápido do Atlético Mineiro. Aí já não seria tão interessante você ter o Maicon, seria mais interessante você ter o João Vitor para velocidade. Lucas Piton na lateral esquerda, o Hugo Moura e Esforza ou Matheus Carvalho na dupla de volante. Eu acho que ele pode ir de Matheus Carvalho para dar um pouco mais de pegada no meio de campo, mas o Esforza vencendo o titular. Payet ou Coutinho. Payet não entrou em campo nesse jogo contra o Cruzeiro, talvez sendo poupado para iniciar essa partida contra o Atlético Mineiro, mas aí o Coutinho também já ganhou mais minutos. É importante o Coutinho ganhar mais rodagem no time titular do Vasco e ir também se entrosando com os demais companheiros. Emerson Rodrigues pode ser o ponta aberto pelo lado esquerdo, mas eu não descarto a entrada do Pumita Rodrigues como ponta nesse jogo, até para dar um pouco mais de equilíbrio defensivo para o time do Vasco. E o Puma, os minutos que jogou como ponta contra o Cruzeiro, eu gostei, achei ele consciente com a bola, tentando bem o ataque. Não achei mal não o Puma nos lances que ele teve contra o Cruzeiro, beleza? E aí na ponta pelo lado esquerdo, para substituir o David, talvez o Jean Davi seja o
ponta titular do time do Vasco, ou ele coloca o Emerson Rodrigues e o Puma na outra ponta. Mas o Jean Davi jogou bem e deve ter mais minutagem como titular nessa ponta, porque ele foi bem no jogo contra o Cruzeiro. Gostei dos minutos que ele esteve em campo. E aí, no comando de ataque, Pablo Verratti sendo o centroavante do time do Vasco. Mais uma vez, essa deve ser a nossa escalação contra o time do Atlético Mineiro. Jogo difícil, se o Vasco sair de lá com o empate, talvez já seja um resultado interessante para a gente levar essa decisão para São Januário e aí sim fazer o placar na nossa casa. O importante é a gente não sair com a derrota de lá, e se for perder, que seja por 1 a 0, não com um placar muito largo que nos mantenha vivo no jogo. Beleza? Nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, é nóis e fui!